O Congresso Nacional derrubou 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que define crimes de abuso de autoridade. Os dispositivos foram derrubados por deputados e senadores que votaram veto por meio de cédulas. Outros 15 vetos do presidente foram mantidos. Os deputados e senadores decidiram manter um dos principais pontos do projeto, o veto que restringe o uso de algemas. Agora, esses trechos reinseridos na lei vão para a promulgação do presidente Jair Bolsonaro. Caso ele não o faça em 48 horas, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá fazê-lo. Começo com você, Josias, vai lá. O que eu achei mais relevante, primeiro, isso aí era meio previsível, né? O Bolsonaro fez ali o papel dele, acho que ele próprio sabia, se não sabia, foi informado depois, que a chance de uma parte dos vetos dele ser revisto ali no Congresso era muito grande, a hipótese disso ocorrer. E ocorreu. Derrubaram ali 18 vetos. O que me chamou mais a atenção foi a coreografia que antecedeu essa sessão, porque foi num dia em que todas as atenções do Senado estavam voltadas para uma operação de um cordão de solidariedade ao líder do Bolsonaro no Senado, o senador Fernando Bezerra, que está enfrentando aquelas aflições provocadas pela batida policial de busca e apreensão que foi feita nos endereços dele e do filho dele. E o contraste ficou muito grande porque no primeiro discurso que o Bolsonaro fez na Assembleia Geral da ONU, ele disse lá que apresentava um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo, aquela coisa toda que comentamos aqui, e disse que os antecessores dele desviaram centenas de bilhões de dólares e que, graças ao Sérgio Moro, foram punidos, graças ao patriotismo e ao destemor do Sérgio Moro, foram punidos e que, por isso, esse símbolo da brasilidade, que é o Sérgio Moro, era hoje ministro da Justiça dele. E, na sequência, produziu-se no Senado, em Brasília, este espetáculo que mostra um certo apodrecimento da cena política e, em grande medida, o que se fez no plenário do Senado foi um questionamento a tudo aquilo que o Moro representa. Inclusive, vetos que o Moro tinha sugerido ao Bolsonaro foram derrubados nessa sessão. E o Fernando Bezerra escalou a tribuna antes da sessão dos vetos para discursar sobre aquela acusação de que ele recebeu 5,5 milhões de propinas na época em que era ministro da Dilma Rousseff, o velho Brasil que Bolsonaro diz ter substituído. Aí ele disse na defesa que fez no plenário do Senado que a batida policial, na verdade, foi ele foi vítima de uma operação política articulada para atingir o Congresso Nacional e o governo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, botou o Bolsonaro nessa lambança e o Bolsonaro, lá de Nova York, ainda deu declarações dizendo que não cogita ainda substituir o Fernando Bezerra, porque precisa de algo mais, não basta essa batida policial. Quer dizer, ficou uma cena toda muito constrangedora e, para complicar ainda, uma missão suprapartidária, liderada pelo Davi Alcolumbre, que é um sujeito que chegou à presidência do Senado com o apoio do Palácio do Planalto, com as digitais do ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Então, liderados pelo Davi Alcolumbre, foram ao Supremo Tribunal Federal, no encontro com Dias Toffoli, essa caravana de senadores, para pedir a suspensão da decisão que resultou na busca e apreensão no gabinete do Fernando Bezerra. Fizeram isso com uma peça preparada pela advocacia do Senado, custeada pelo contribuinte brasileiro, às custas do contribuinte brasileiro. O Senado está patrocinando a defesa do Fernando Bezerra no Supremo Tribunal Federal. Toda essa cena mostra o cenário de apodrecimento que vigora no Senado Federal. E foi nesse cenário que os vetos foram derrubados. Tudo muito deprimente. Diga, Vera. Então, já que o Josias já fez todo o apanhado do contexto político da coisa, vou me ater aos vetos derrubados, né? Foram 18 dos 33 vetos do presidente Jair Bolsonaro que caíram. Alguns, aparentemente, quando você lê,
né? A lei, você fala, tudo bem, não tinha por que vetar isso, porque a lei é positiva, mas é nas filigranas e nos detalhes que mora o risco de mordaça e o risco de que essa lei funcione como algo para intimidar as autoridades em vez de discipliná-las, né? Um dos vetos que caíram, por exemplo, fala o seguinte, Vitor, que punir autoridades que sejam responsáveis por persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem saibam ser inocente. Quem é que vai dizer isso? É o advogado de defesa daquela pessoa perseguida penalmente, civilmente ou administrativamente? Porque toda investigação, para aquele que é investigado, é injusta e é persecutória e é etc. Então, isso é altamente subjetivo. Esse era um veto importante e foi um dos que caíram. Então, aí tem um claro objetivo, uma clara intenção de você coibir investigações. Esse é um que não deixa margem à dúvida sobre isso. Outra coisa diz respeito a algo que a gente estava tratando no primeiro bloco, um dos vetos que caíram, que é antecipar a atribuição de culpas por meio de posts ou de escritos ou de declarações antes de concluídas as investigações. Aí se quer coibir a tal da ribalta a que se referiu o Augusto Aras. Que no caso de juízes eu entendo que não é cabível, tá? Eu acho que juiz se manifesta nos autos porque ao juiz cabe dar a última palavra num processo. Mas você proibir delegados e procuradores de falarem ao longo de inquéritos e de denúncias, eu acho isso altamente ruim. Eu acho que é uma mordaça para procuradores e delegados. É lógico que se cometem abusos aí nessas declarações muitas vezes. A gente já viu o delegado culpando pessoas que depois se mostram inocentes, mas já existem mecanismos para punir esse tipo de conduta. Você não precisa criar uma regra geral para inibir as manifestações de procuradores e delegados com o único objetivo de contê-los e intimidá-los, porque já existem meios de você punir quem exorbita e quem atribui culpa sem que ela esteja comprovada. Fala, Constantino. Eu tenho pouco a acrescentar. O Josias já fez o arcabouço político, a Vera foi na parte técnica dos vetos. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, e recapitulando um pouco, né? Eu mesmo tinha dito que se o presidente não vetasse, pelo menos quase na íntegra, aquilo que foi sugerido pelo ministro Moro, ia ser quase uma confissão de culpa ali, de que ele realmente tinha abandonado o lavajatismo, uma das suas bandeiras mais importantes durante a campanha. Ele foi lá e vetou ainda mais do que aquilo que o Moro tinha sugerido, e isso eu acho que tem que ser visto com bons olhos, né? Foi uma atitude corajosa e correta, acertada do presidente. Aí vem o Congresso agora, vem o Senado, né, e puxa o tapete, não do presidente, mas da sociedade brasileira. Quer dizer, de forma célere, conhecendo o regimento interno, como eles conhecem, o velho centrão ali, né, o centrão no sentido pejorativo, os caciques, que têm interesse em manter o status quo de impunidade no país, né, vai lá e joga para a semana que vem questões da reforma previdenciária e atropela com essa questão dos vetos, traindo a nação brasileira, traindo o povo brasileiro, né, deixando ali questões que dão margem, como a Vera já explicou, a uma certa arbitrariedade que, no fundo, serve para coibir a ação de quem combate a corrupção e a criminalidade. Então, isso é uma retaliação à Polícia Federal por ter ido lá no gabinete do líder do governo no Senado. Isso é uma espécie de retaliação ao próprio presidente Bolsonaro, talvez, ou para mostrar uma independência, uma autonomia, um protagonismo do Senado. De novo, eu repito aquilo que eu já disse, né? Quando os diferentes poderes estão com um clima de tensão entre si, eu não acho isso ruim para o país. Eu acho pior quando estão num clima de acordão. Agora, o risco é sempre o negócio de escambar para uma guerra suicida, né? Que nem aquela cena lá do Bastardos Inglórios, onde começa a atirar, todo mundo atira um no outro e morre todo mundo. Então, o risco que eu vejo para isso é exatamente o seguinte: agora vai ter uma pressão para que do outro lado venha mais retórica ou até mesmo atitudes que tratem
o Senado ou o Congresso como um todo como um inimigo da nação, a instituição podre, carcomida, que joga contra as reformas. E há muito de verdade nisso. Esse que é o problema, é como eu sempre falo aqui, essa turma faz a vida de quem defende as instituições republicanas no Brasil muito difícil, porque nós temos que defendê-las a despeito dessas figuras, desses monstros do pântano que as controlam. E isso é muito duro. Então, nada disso é saudável para o país. A indignação foi muito grande. Eu acompanho, inclusive, a revolta do deputado Marcelo Van Hatten, que fez um discurso muito inflamado, muito irritado com as manobras ali para aprovarem isso dessa forma, né? Então, a forma é muito relevante, além do conteúdo dos vetos, como a Vera já disse. E acho que o Davi Alcolumbre, tudo bem, teve o apoio do Planalto para ser o presidente do Senado, mas vamos lembrar que a alternativa era o próprio Renan Calheiros, né? Então, em política, é a arte do possível e a escolha do menos pior, né? Sem dúvida, Davi Alcolumbre tinha uma chance de se mostrar menos pior do que uma figura conhecida como Renan Calheiros. Com essa atitude dele, eu acho que ele se aproxima, em sua biografia, justamente de uma figura como Renan Calheiros, e isso talvez seja a pior crítica que alguém poderia fazer a ele.